Boa tarde a todos. Então, dando continuidade a essa nossa capacitação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sífilis. O meu nome é Flávia Moreira Soares, eu sou médica ginecologista e trabalho aqui na GEDIC, na DIV. E a nossa ideia é conversar um pouco sobre sífilis e basicamente prevenção da sífilis congênita. Então, o manejo clínico da sífilis, tanto adquirida quanto a gestacional, que elas são, o manejo é semelhante, tem poucas diferenças, e principalmente chamando atenção para a prevenção da sífilis congênita. Então, os objetivos que eu queria passar, o que eu gostaria de passar para vocês que ficasse mais fixado, né, nessa tarde hoje. Primeiro, apresentar um panorama, né, da sífilis no Brasil e em Santa Catarina, que vocês tenham claro como é que se faz o diagnóstico e o tratamento tanto da sífilis adquirida como na gestação. Falar sobre a identificação dos testes de laboratórios que estão disponíveis para o diagnóstico e para o segmento. E conseguir passar para vocês como é que se faz essa identificação de criança exposta a sífilis e criança com sífilis congênita, que isso é uma coisa que ainda traz algumas dúvidas, principalmente na hora de notificar ou não uma criança com sífilis. Então, esses são os pontos principais, depois a gente vai... não pretendo me estender muito, vou deixar um tempo para algumas perguntas ou dúvidas que vocês tenham no final. Então, nas últimas décadas, o que tem se visto é um ressurgimento da sífilis, né? A sífilis andava no final da década de 80 e 90, uma parada, assim, né? Não se via muito, e a partir dos anos 2000 começou a ter um ressurgimento, né? O consenso, assim, a explicação mais aceita é que, em função da diminuição da proteção individual mesmo, do uso de preservativo, que coincide com o início do tratamento para o HIV e para a AIDS, né? Então, no momento que começa a aumentar o tratamento, acaba acontecendo um relaxamento no uso do preservativo, e isso faz com que as ISTs retornem, e a sífilis é a principal IST que a gente tem atualmente, né? Como que puxa todas as outras. Então, isso aconteceu no Brasil e isso aconteceu em países mais ricos também que o nosso. Então, é um fenômeno global, isso ainda acontece. Aqui, ó, a sífilis invade a região rural americana, isso aqui é de 2018, 19, se não me engano. Sífilis aumenta em 3 dos 14 estados que fazem com os dados disponíveis, né? Aumento entre HSH, homens que fazem sexo com homens. Então, isso está na mídia leiga já há bastante tempo. Então, lembrando, a sífilis, então, é uma infecção de notificação compulsória, né, no sistema de informações de agravos de notificação. A sífilis congênita, então, desde 1986, a gente tem esses dados. A sífilis em gestante só começou a ser notificada em 2005, foi um pouco tardio esse início da notificação, isso na notificação nacional, né? E a sífilis adquirida, a gente só tem dados de notificação a partir de 2010. E aqui um panorama, eu não sei se vocês vão conseguir identificar os números, está bem pequeno, mas assim, é para dar uma ideia de como de fato aumentou a epidemia nessa última década. Então, a gente tem um panorama do Brasil, esse gráfico é do último boletim do ano passado, e a gente vê de 2010 até 2020. Lembrando, a sífilis adquirida, que é essa coluna em azul, a gente começou a notificação em 2010, então esse número aqui não é um número real, né? Mas de qualquer maneira,
quando se começa a notificar, ele rapidamente sobe, e principalmente a partir de 2014, a subida é mais intensa. O que acontece? A gente já tinha essas bolinhas vermelhas aqui, a sífilis congênita. Então, a adquirida são as colunas azuis, a bolinha vermelha é a sífilis congênita e as colunas em laranja é a sífilis em gestante. Então, se começa já a ver, em 2010, já se tinha um aumento, já há uns 10 anos, pelo menos, da sífilis congênita. Em função disso, se acabou em 2005, começando a notificação compulsória da sífilis em gestante, né? Porque a única maneira da gente conseguir prevenir sífilis congênita é a gente fazendo o diagnóstico na gestante e conseguindo fazer esse tratamento na gestante a tempo. Então, o nosso foco vai ser encontrar essa gestante, diagnosticar e tratá-la a tempo de prevenir a sífilis congênita. Então, em 2005 começa essa notificação da sífilis em gestante, mas nesse momento a gente já tem um aumento da sífilis congênita, né? Que vocês conseguem observar aqui um aumento bem expressivo, né? Considerando que em 2010 ela já estava alta. O que gostaria de chamar a atenção aqui nesse gráfico para vocês, né? Isso é um panorama brasileiro, mas Santa Catarina não foge muito, é muito parecido com o panorama do Brasil, o nosso estado. No momento que a gente tem uma epidemia de sífilis, que é representada pela sífilis adquirida, a gente precisa ter uma coluna laranja, que é a sífilis em gestante, que acompanhe um pouco mais essa coluna da sífilis adquirida. Por quê? Porque se eu tenho uma coluna de sífilis adquirida muito alta e uma coluna de sífilis em gestante muito baixa, eu estou perdendo gestante. Eu não estou conseguindo ter acesso a essas gestantes que estão infectadas, né? Porque elas estão aqui. A sífilis adquirida está alta, essa coluna é tanto homens quanto mulheres. Então, quer dizer, eu tenho treponema circulando. Certamente eu vou ter gestantes com treponema também. Então, a gente tem que desconfiar muito num momento, se a gente tem uma sífilis adquirida muito alta, se a nossa sífilis em gestante não acompanha essa coluna, pode ser um sinal de que a gente não está conseguindo diagnosticar a quantidade suficiente de mulheres para que a gente consiga prevenir a transmissão vertical da sífilis, prevenir a sífilis congênita, né? Então, a gente tem aqui em 2018 o nosso maior aumento. Em 2019 e em 2020 começou a baixar, mas a gente tem que pensar aqui que esses dados coincidem com a pandemia do Covid, né? Então, na pandemia da Covid, a gente ficou com os dados muito represados, então tem que ter um pouco de cuidado quando a gente analisa essa baixa nesses últimos anos. Aqui um panorama só da sífilis congênita no Brasil por regiões. Então, se vocês conseguirem ver, a linhazinha preta é a do Brasil e a linha da região sul é essa lilás, que praticamente aqui ela está um pouco abaixo, mas a partir de 2014, quando aumenta mesmo, ela praticamente está acompanhando a linha nacional. E aqui começou a baixar, mas a gente tem que ver com algum cuidado essa diminuição em função do represamento dos dados. Em Santa Catarina também, aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês do panorama brasileiro, a gente tem aqui com as colunas em azul mais escuro a sífilis adquirida, aqui, ó, em mais clarinho a sífilis em gestante e essa última coluninha aqui, a sífilis congênita. Também a mesma coisa, um pico em 2018 e uma diminuição. A nossa sífilis adquirida sempre está maior, tem estado maior do que a média nacional, tá? A gente tem uma epidemia bem consistente, bem importante aqui na região sul e aqui em Santa Catarina também. Bom, frente a esse aumento que aconteceu, principalmente a partir de 2014, o
que o Ministério da Saúde fez? Lançou em 2016 uma agenda de combate à sífilis congênita, que nada mais é do que uma compilação de orientações para os estados conseguirem se organizar, né, para conseguir traçar estratégias de prevenção da sífilis congênita, né? Então, essa agenda foi apresentada em 2016, foi juntamente com o lançamento do Dia Nacional de Combate à Sífilis, que é em outubro, né? Sempre o segundo sábado de outubro. E essa agenda, então, conta com 6 eixos de atuação, né? Vou citar rapidamente para vocês aqui. Então, é o fortalecimento da parceria do Ministério da Saúde com outros atores, qualificação das informações estratégicas, educação permanente em saúde, comunicação em saúde, ampliação dos comitês de investigação de transmissão vertical de HIV e de sífilis e a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, essa agenda são esses 6 eixos. Essa agenda ela é renovada periodicamente, todos os anos, com um foco diferente. Então, a questão é, a gente precisa continuar falando sobre sífilis, continuar chamando atenção para esse problema, porque ele segue sendo um problema grave, principalmente a sífilis congênita. Bom, eu quis trazer para vocês um pouquinho aqui o que a gente tem com relação a trabalhos no sistema prisional, né? A gente tem muito pouca coisa. Esse aqui é um trabalho que mostra a alta prevalência da sífilis em unidade prisional feminina do Nordeste brasileiro. Então, eles fizeram um trabalho numa unidade prisional do Nordeste e estudaram 113 mulheres e a prevalência foi de 22,1% de sífilis. Quer dizer, é quase um quarto da população prisional feminina nesse presídio que tinha sífilis, né? Então, é realmente muito alta. Que tem um outro trabalho, esse aqui em Roraima, ISTs em mulheres privadas de liberdade em Roraima. A prevalência de IST foi de 20%. Aqui eles separaram, né? 4,7% de HIV, 15,5% de sífilis, que também é bastante alto, né? Quando a gente fala de população indígena, a gente tem menos dados ainda, né? Então, assim, eu consegui achar esse estudo, que é de 2011 até 2014, que mostra realmente a dificuldade que a gente tem de conseguir dados sobre ST nessas populações, né? Então, são escassos os estudos científicos sobre ST em populações indígenas no Brasil, dificultando o conhecimento da magnitude do problema nessa população e ampliando a situação de invisibilidade e de vulnerabilidade dessas populações frente às infecções. Então, como a gente não sabe exatamente aonde essas infecções estão, qual é a magnitude dessas infecções, a gente acaba não tomando ações, né, de prevenção e de enfrentamento delas nessas populações. Então, por que a sífilis, apesar de ser uma doença que tem tratamento bem conhecido, o treponema ele não é resistente à penicilina, que é o tratamento preconizado, a penicilina funciona, né? É uma doença antiga, já que já está há séculos já se manifesta, né? Há pelo menos 50 anos a gente já tem esse tratamento bem estabelecido. Por que a gente ainda continua patinando no enfrentamento da sífilis, né? Então, ela tem algumas particularidades que torna ela mais desafiadora, mais difícil da gente conseguir combater. Uma delas é que ela não confere imunidade, né? Então, a pessoa pode ter sífilis tantas quantas forem as vezes que ela tiver contato com o treponema. A gente não tem uma vacina para sífilis, né? Tem já alguns anos, alguns grupos pesquisando vacina, principalmente nos Estados Unidos, mas não tem nada ainda muito promissor. Então, a médio e longo prazo, a médio prazo, pelo menos, a gente não tem nada de vacina apontando, né? Ela é altamente contagiosa, principalmente nas fases iniciais da doença, que às vezes é um pouco mais difícil de conseguir diagnosticar. E eu acredito que um dos principais problemas, né, ela é muito frequentemente assintomática. Então,
essas são algumas características que fazem com que a gente tenha dificuldade, tanto de fazer o diagnóstico, como de cortar, de quebrar essa cadeia de transmissão dessa epidemia sustentada, que a gente já pode dizer que não é mais, é uma doença reemergente sustentada, não é nem mais um pico de epidemia, né? Então, o que a gente tem que fazer numa doença que não dá sintoma e tem alta prevalência, né? A gente tem que pensar nessa doença, em todas as pessoas que têm vida sexual ativa sem proteção. Então, a única maneira da gente conseguir fazer o diagnóstico, nesse caso, é testando. Então, precisa testar. E a gente tem os testes disponíveis, e os testes estão disponíveis nas UBSs, e o que a gente quer chamar a atenção é que, assim, esses testes têm que ser usados, eles são confiáveis e eles são uma arma muito importante para a gente conseguir seguir enfrentando a epidemia. Qual é a nossa questão principal? Por que prevenir sífilis congênita, né? Pela alta morbidade e alta mortalidade dessa sífilis, né? Essa sífilis, quando ela passa para o bebê, quando ela não mata o bebê em estágios bem precoces, ela deixa com muitas sequelas, né? E sabendo que é uma doença que a gente consegue fazer diagnóstico e tratamento no pré-natal, que ela é praticamente 100% prevenível, a gente não encontra justificativa em ainda existirem mortes de bebês por causa da sífilis, né? Então, isso é um sinal, é um marcador muito importante de qualidade do nosso atendimento, do atendimento que a gente está prestando, principalmente para essa mãe, né? Para essa gestante. Então, o que a gente quer chamar a atenção justamente é isso, é uma doença que mata bebês no útero, intraútero, neonatal, depois que nasce, e quando nasce deixa com sequelas bem graves se a gente não faz o tratamento. E o que a gente tem que fazer para conseguir prevenir, então, esses casos de sífilis congênita? A gente tem que chegar nessa mãe, né? Então, o diagnóstico precoce na gestante é o nosso principal foco para conseguir fazer o tratamento e a prevenção da sífilis congênita. Essa mãe precisa chegar no pré-natal a tempo, ela não pode chegar no terceiro trimestre, que algumas vezes a gente não tem tempo de tratá-la a ponto de prevenir a sífilis congênita. Então, a gente tem que ter um diagnóstico precoce na gestação, preferencialmente essa gestante tem que ser diagnosticada no primeiro trimestre e tratada no primeiro trimestre, para que ela tenha garantido o seu segmento e se eventualmente tiver uma reinfecção, alguma coisa, ainda dê tempo de retratar antes do bebê nascer. Então, com diagnóstico precoce na gestante, a gente consegue o tratamento oportuno e adequado, que isso é importante para quebrar a cadeia de transmissão. Então, a partir de agora, a gente vai ver o que a gente precisa fazer para fazer esse diagnóstico na gestante, que, na verdade, vai ser o diagnóstico da sífilis adquirida também, com algumas particularidades, né? Então, tudo que eu for falar aqui de diagnóstico na gestante vai servir também para a população em geral, para aquela mulher que não é gestante, para aquele homem que está sendo diagnosticado também. Por que a gente fala tanto na gestante? Porque a gestante tem um bebê ali que, algumas vezes, se essa sífilis não for tratada a tempo, mata esse bebê ou deixa com sequelas muito graves, né? Por isso, esse foco todo na sífilis na gestante. Então, o que a gente tem de testes, né, para fazer o diagnóstico da sífilis, né? Então, entrando aqui no diagnóstico e tratamento da sífilis, que é um dos focos dessa nossa aula hoje. Primeiro, os testes treponêmicos, né? Quais são esses testes treponêmicos e o que eles fazem, né? Eles têm algumas características. O teste rápido, que é esse teste digital, que é o teste mais conhecido, que é usado nas unidades, que é os que são usados nas campanhas também, que faz com a gotinha do dedo, ele é um teste treponêmico. Então, ele é
ele equivale ao FTABS, que era o mais tradicional, ao ELISA ou o TPHA. Todos esses são testes treponêmicos. Qual é a característica desse teste? Uma vez que a pessoa se infecta na primeira vez, ele vai permanecer positivo, independentemente do tratamento ter sido realizado adequada ou inadequadamente. Então, ele não serve para marcar uma nova infecção. Isso é muito importante, que fique bem claro. Então, tanto os testes rápidos quanto os testes laboratoriais treponêmicos, eles vão ficar positivo para o resto da vida. Em raros casos, eles negativo. Então, vamos falar na maioria. A maioria vai ficar positivo. Então, ele não me serve, não adianta eu pedir um teste rápido, por exemplo, para uma pessoa que eu sei que teve sífilis há 2, 3, 10 anos atrás, porque ele vai estar positivo. E isso não significa que ela tem uma nova doença e que precisa ser tratada. Então, testes treponêmicos e os outros são os testes não treponêmicos, que é o VDRL e o RPR, os mais conhecidos, que são os testes usados para confirmar o teste rápido, né? E para o segmento da doença. Esses são os testes que são dados em titulação, né? Que é aquela titulação que vocês recebem, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 32, 64 e assim por diante, né? Eles são usados, então, para segmento, porque esse título ele tem que baixar depois do tratamento, até negativar ou ficar muito baixo. O que a gente considera muito baixo? 1 para 2, 1 para 4, eventualmente 1 para 8 é mais raro, né? Mas assim, até 1 para 4 a gente considera um título baixo, que a gente pode considerar que seja uma cicatriz. Na grande maioria das vezes, ele vai negativar depois do tratamento ou vai ficar 1 para 1. Tá? Então, isso também é importante de fixar essa diferença entre os treponêmicos e os não treponêmicos. Se vocês pegarem o PCDT, que são os protocolos do Ministério da Saúde, está bem especificado como é que se faz o diagnóstico, os fluxos que se usa, tanto quando a gente começa com o diagnóstico com teste treponêmico, como com um teste não treponêmico. Nós temos algumas situações em que o tratamento ele é autorizado e até preconizado com um teste só. Na grande maioria das vezes, a gente vai precisar desses 2 testes e mais da história epidemiológica e dos dados clínicos para conseguir fazer o diagnóstico. Então, foi o que eu acabei de falar, né? O diagnóstico da sífilis, então, eu preciso do laboratório, eu preciso dos dados clínicos e eu preciso do histórico dessas infecções prévias. Porque senão eu fico em dúvida se é uma sífilis antiga ou se é uma sífilis nova ou se é uma reinfecção. Então, eu preciso de toda essa história para conseguir fazer um diagnóstico da sífilis. Isso se eu não tiver nenhuma lesão, né? No momento que eu tiver a lesão, e isso é importante, qualquer lesão de pele, a princípio, que não responda a um tratamento inicial preconizado, tem que se pensar que pode ser uma lesão de sífilis. Então, acho que essa suspeição é uma coisa muito importante que a gente tenha em mente o tempo inteiro. Lesão de pele, pessoa sexualmente ativa que não usa preservativo, tem que se pensar, tem alguma lesão que não trata, que já está há anos, vem e volta, pode ser uma sífilis secundária, mais provavelmente. Então, isso tem que ser pensado. E aí a gente acaba, se a gente começa a testar bastante, a gente acaba fazendo o diagnóstico. E esse é um slide que mostra justamente como é que funciona, desde a exposição
ao treponema. Não sei se vocês conseguem ver aqui, quem conseguir aumentar. Então, a gente tem a exposição, em torno de 10 a 60 dias, o desenvolvimento do cancro, que é a forma primária, né? E quando começa o cancro, também sobem os dois testes, os treponêmicos, que está aqui FT-ABS e teste rápido, que são os primeiros que sobem, tá? E logo depois o não treponêmico, que é o VDRL. Então, muitas vezes acontece de ter, se for um diagnóstico muito precoce, de ter só o teste rápido positivo e ainda não ter subido o VDRL. Pode acontecer. Mas aí a gente vai ter o cancro para nos dar essa segurança de tratar. O cancro, o que acontece com ele? Isso aqui é história natural, tá? Não aconteceu o tratamento, não teve intervenção nenhuma aqui. O cancro some, independente de se fazer algum tratamento ou não, tá? Ele cicatriza em torno de 3 a 8 semanas. E num período que varia de 6 semanas até 6 meses, vai vir a sífilis secundária, que daí são aquelas lesões de pele, né? Que pode simular uma alergia, que também fica um período variável também, em torno de 4 a 12 semanas, quer dizer, o período é muito grande, pode durar um mês, pode durar 3 meses, né? E, que tem aquelas de escamação palmo-plantar, então isso tudo é sífilis secundária. Vocês veem que aqui, nesse momento da sífilis secundária, é um dos momentos onde tem mais replicação do treponema. Então, os testes estão bem altos, tanto o VDRL, a titulação do VDRL está bem alta, e o FT-ABS vai continuar positivo, né? Que é só reagente ou não reagente. Mas se pegar um VDRL, é nesse momento da sífilis secundária que tem mais replicação, que é quando o VDRL está mais alto, aqueles VDRLs que se pega de 1 para 500, 1 para 1.000 e pouco, assim por diante. Depois que termina essa fase secundária aqui, que também é espontâneo, começa a ter um declínio do VDRL. E aí entra numa fase latente, que vai de 1 ano até 10 anos. E essa fase latente pode nunca acontecer nada. Pode virar uma sífilis terciária ou pode ficar só tempo indeterminado como latente, né? E essas são as pessoas que eventualmente a gente vai pegar 10, 15 anos depois com um VDRL positivo, mas que nunca teve história de ter sífilis e nunca fez tratamento. Então, por isso que a gente trata sempre que a pessoa tiver um exame positivo e não tiver um histórico de tratamento. Justamente para não deixar que isso vire uma sífilis terciária mais tarde. Por mais que a gente saiba que a transmissão ela ocorra, mas ela ocorra menor, essa pessoa transmite menos nessa fase, mas ela está com o seu treponema ainda sem tratamento, né? Por isso que, de qualquer maneira, a gente precisa tratar se não tiver tido um histórico de tratamento. Então, esse slide vocês encontram também no PCDT, eu acho que ele é bem importante, que nos dá um panorama geral de como é a doença, a história natural da doença. E aqui também como é que a gente faz, então, o diagnóstico, né? A gente precisa dos dois testes, né? O teste treponêmico, rápido FT-ABS, mais o teste não treponêmico, que é o VD ou o RPR. Então, se eu tiver um teste rápido positivo, mais um VDRL positivo, eu tenho um diagnóstico confirmado de sífilis. Quando que eu vou ter um tratamento, quando que eu vou poder fazer esse tratamento com apenas um desses testes positivos? Eu tenho alguns casos, né, que eu estou autorizada a fazer o tratamento sem ter essa confirmação, sem ter o teste confirmatório. Nas gestantes. Por que nas gestantes? Porque nas gestantes eu tenho pouco tempo para resolver a vida desse bebê, né?
Então, se eu tenho uma gestante, principalmente uma gestante que não consegue me confirmar se teve ou não tratamento anterior, ou que eu tenho, principalmente se eu tenho dúvida se ela vai retornar para o serviço, se eu tenho um mau segmento dela, então eu vou tratar essa gestante com um teste só. Vítimas de violência sexual, pessoas com chance de perda de segmento, pessoas que tenham sinais ou sintomas de sífilis primária ou secundária. Então, se eu estou com uma lesão que pode ser sífilis e eu tenho um dos testes positivos, eu vou tratar. E as pessoas que têm um teste positivo, mas não têm história de diagnóstico prévio de sífilis, tá? Por quê? Justamente por aquele motivo que eu expliquei antes, né? Pode ser uma sífilis já mais antiga e que a pessoa segue sem o tratamento, então ela tem que receber esse tratamento para evitar a cronificação da doença mais tarde, né? Então, a nossa grande arma para fazer esse diagnóstico é o teste rápido, né? São os testes rápidos treponêmicos que estão nas unidades de saúde. Eles são práticos, de fácil execução, a leitura é rápida realmente, em 30 minutos sai o resultado. São realizadas com sangue total, por punção digital ou venosa, e pode ser realizada no momento da consulta, possibilitando o tratamento imediato. Então, a gente já tem isso, já está bem estabelecido. Os testes rápidos para as gestantes, elas são feitas sem agendamento, na grande maioria das vezes, em todas as unidades básicas de saúde. E a gente preconiza que esse tratamento seja feito assim que o diagnóstico é realizado, né? Faz o teste rápido, dá positivo, se é gestante, já faz o tratamento. Se não é gestante, eu tenho possibilidade de fazer o segmento, eu posso aguardar e fazer o teste confirmatório. Uma coisa muito importante é o seguinte: no momento que eu faço o teste rápido numa gestante ou numa pessoa que não seja gestante e eu decido por fazer o tratamento imediato, mesmo assim eu preciso ter um teste não treponêmico, eu preciso pedir esse VDRL o quanto antes. Eu não preciso adiar o tratamento, tá? Eu estou autorizada a fazer esse tratamento com um teste só com teste rápido positivo, mas eu preciso solicitar um VDRL, porque é a partir desse VDRL que eu vou ter a base para eu conseguir fazer o segmento para saber se o tratamento está sendo efetivo. Então, isso é alguma coisa que a gente eventualmente pega nos casos, né? Às vezes, algumas dúvidas, a gente não tem um VDRL de base para conseguir fazer o segmento para saber se esse tratamento está sendo efetivo. Então, é muito importante fazer o tratamento, no momento que faz o diagnóstico, com o teste rápido, faz o tratamento, mas pede o teste de VDRL, pede o não treponêmico do mesmo jeito, tá? Para eu ter uma base, para ter uma linha de base, para conseguir seguir fazer o segmento desse tratamento depois. Relembrando, então, acho que quem trabalha em UBS está bem familiarizado com isso. Qual é o tratamento? É o mesmo, ele não mudou, né, nas últimas décadas. O que mudou aqui? Teve um tempo em que se considerou sífilis recente até 2 anos de evolução. E, assim, agora, dos últimos anos, o Ministério da Saúde voltou em concordância com o que sempre se preconizou na literatura mundial, voltou a considerar a sífilis recente até 1 ano de evolução. Então, aquela sífilis que a gente não sabe quanto tempo tem, a gente vai considerar como tardia, tá? Então, se eu não sei quanto tempo faz que essa pessoa se infectou, eu vou considerar como tardia. Então, algumas situações eu vou saber. Por exemplo, a pessoa fez um VDRL há 6 meses atrás, ou fez um teste rápido há 6 meses atrás, estava negativo, e agora ela tem um teste rápido positivo. Bom, então ela é uma sífilis recente. Eu tenho certeza que ela não tinha e agora ela tem. Eu posso tratar com uma dose só, com 2,4 milhões em dose única, tá? Nos outros casos, e a grande maioria das gestantes eu vou ter, nesse caso aqui,
como sífilis tardia, porque ou de duração indeterminada. Eu não vou saber, eu vou pegar ela sem o cancro ou sem alguma lesão de sífilis secundária e o diagnóstico vai ser feito só em função do pré-natal mesmo, né? Então, nesses casos, tem que ser 7,2 milhões divididos em 3 doses semanais, né? E aqui a gente tem que chamar atenção porque essa gestante tem que ser chamada, se ela preferencialmente um dia antes, tem que chamar para fazer a dose, tem que ficar em cima dessa gestante para ela não perder esse prazo de tratamento. Por quê? Porque se ela perde, ela tem que repetir todo o tratamento de novo. Tá? Eu não tenho como fazer atrasada essa dose na gestante. Tá? Eu não posso ter nenhum dia de atraso. Bom, o que eu preciso fazer também, que é uma coisa muito importante de lembrar, testar e tratar o parceiro concomitantemente, tá? Isso às vezes é desafiador, né? A gente conseguir, às vezes, puxar o parceiro para tratar não é uma coisa tão simples. Eu coloquei uma nota aqui para vocês para chamar a atenção que até 2017 eu tinha uma definição de caso de sífilis congênita que dizia que quando eu não tinha o tratamento do parceiro conhecido ou não tinha o tratamento indicado, registrado, essa criança era automaticamente diagnosticada como sífilis congênita, mesmo que a mãe tivesse feito tratamento. Então, até 2017 era assim que funcionava. Era um critério de sífilis congênita o fato do parceiro não ter realizado o tratamento ou de eu não ter registrado esse tratamento. Isso mudou de 2017 para cá, isso é uma nota do Ministério da Saúde, abolindo esse critério de tratamento. Por quê? O que acontecia? A gente tinha muitas vezes mães que não estavam mais com seus parceiros, né? Ou não estavam mais com o pai do bebê, faziam o tratamento certinho, oportuno, adequado, com a dose certa, tudo, e mesmo assim chegavam lá na maternidade e o bebê era diagnosticado, era tratado e notificado como sífilis congênita, né? Então, para evitar esse tipo de problema, se tirou esse critério de tratamento, de diagnóstico. Mas o que acontece? A testagem e o tratamento do parceiro, eles precisam continuar, e isso segue sendo obrigatório. Porque uma das maiores causas que a gente vê de reinfecção ou de infecção no final da gravidez é a reinfecção da paciente por causa do não tratamento do parceiro. Então, como a gente frisou lá no início, é uma doença que pode ter quantas vezes forem o contato com o treponema. Então, ela pode ter uma sífilis lá no início da gravidez, tratar, resolver aquela primeira sífilis e se reinfectar novamente no final da gravidez, o que é muito grave para o bebê. Então, é muito importante testar e tratar o parceiro e principalmente chamar atenção para essa gestante, para que se ela tem essa dificuldade de tratamento e de testagem do parceiro, que ela use camisinha durante toda a gravidez, porque ela tem risco de pegar novamente e de passar para o bebê. Outra coisa muito importante que a gente precisa fazer é registrar o diagnóstico e o tratamento na caderneta da gestante e no prontuário. Então, um dos principais problemas que a gente tem é essa falta de informação. Então, na hora que a gestante chega na maternidade e ela vai fazer um teste rápido, esse teste rápido dá positivo, se ela não tem isso registrado, se ela não leva a caderneta ou se não está escrito nada na caderneta, ela pode até dizer, eu acho que eu fiz a penicilina. Mas se não tem nada escrito, o que vai acontecer? Mesmo que ela tenha sido feita de maneira correta, eu não tenho como garantir. Então, acaba que, eventualmente, pacientes que foram tratadas acabam tendo o bebê diagnosticado com sífilis congênita por uma falta de comunicação, né? Então,
Uma das coisas que a gente chama muita atenção, que é importante e que a gente já sabe que alguns serviços já estão fazendo nos últimos anos, é integrar essas informações entre o que acontece no pré-natal, o que acontece na atenção primária, com as informações da maternidade. E nesse sentido, a vigilância e a rede de laboratório tem um papel muito importante. Então, a gente conseguir integrar essas informações, fazer com que essas informações sejam partilhadas entre todas essas instituições por onde passa a gestante, isso acaba fazendo com que muitas vezes tanto a gente diagnostique quem precisa ser diagnosticado e trate, ou quanto a gente receba uma informação que acaba livrando um bebê de receber um tratamento que ele não precisa receber, ou de receber uma notificação de sífilis congênita que de fato ele não tem, né, se foi feito o tratamento adequado. Então, esse compartilhamento de informações é uma coisa que a gente tem batido muito entre os serviços, né, e às vezes com uma medida simples, como uma planilha, alguém na unidade que faz esse monitoramento das gestantes, principalmente, a gente consegue um resultado muito bom com relação à prevenção da sífilis congênita. Bom, depois então que a gente faz esse tratamento, tem que se fazer um monitoramento do tratamento. E isso vale para qualquer sífilis em adulto, tá? Esse monitoramento é o mesmo, ele tem que ser feito. Qual é a diferença da gestante e da pessoa que não é gestante ou do homem? Né? É a periodicidade que eu vou fazer o VDRL. Né? Então, o monitoramento sempre vai ser com VDRL, sempre vai ser com teste não treponêmico. Na gestante, eu vou fazer uma vez por mês, até o parto. Depois que o bebê nascer, ela vai fazer esse monitoramento a cada 3 meses. Na sífilis adquirida, no homem ou na mulher que não está gestante, eu vou fazer esse monitoramento a cada 3 meses. Tá? Essa é a única diferença. O que eu tenho que observar? Tem que ter uma queda na titulação, de pelo menos 2 diluições em 12 meses na sífilis tardia. Por que eu coloquei sífilis tardia aqui? Que a grande maioria das vezes vai ser essa a nossa realidade, a gente não vai saber. É muito difícil a gente pegar uma sífilis primária ou secundária que a gente consiga colocar direitinho naquele diagnóstico clínico, né? A grande maioria das vezes a gente pega um diagnóstico casual, a gente está fazendo um screening, fazendo um rastreamento por algum outro motivo, pede exames de ST e aparece lá um exame positivo. Né? Essa é a nossa realidade, essa é a maioria das vezes, com isso que a gente se depara. Né? Então, eu tenho que ter esse monitoramento, eu não posso esquecer, tratar e simplesmente esquecer, né? Eu preciso fazer esse monitoramento. Bom, antes de entrar para a sífilis congênita, que nós vamos falar um pouquinho também, eu trouxe um casinho clínico aqui que nos chegou, eu copiei exatamente como chegou para nós aqui há um mês atrás. Né? Foi um caso de uma regional que estava com essa dúvida. Né? Então, gostaria de ajuda para entender esse resultado de exame. Esse paciente fez um exame admissional e na empresa mandaram ele fazer um tratamento para sífilis. Ele já é um paciente HIV positivo há algum tempo e teve sífilis com tratamento correto na época. Para realizar o tratamento, precisa fazer o VDRL ou dá para tratar somente com esses resultados? E aí, aqui eu mostro para vocês um resultado. Então, aqui um exame admissional, não tinha queixa nenhuma, era um paciente HIV positivo só, que foi fazer um admissional numa empresa. E qual é o exame que ela nos manda aqui? Um FT-ABS, índice 2,9, positivo, IgM e IgG reagente. Né? Então, FT-ABS é um teste treponêmico. Então, ele tinha esse teste positivo e a dúvida era, a gente trata ou a gente não trata? O que a gente faz com esse paciente? Né? E aqui eu vou mostrar a resposta. Vão pensando aí o que vocês acham, se é para tratar ou se não é para tratar, o que tem que ser feito a mais. Então, eu conversei com ela por telefone e depois a gente trocou alguns e-mails
Isso é uma coisa que a gente é bem frequente, né? As pessoas mandam várias dúvidas para nós aqui. Então, conforme conversamos, como esse paciente já foi tratado para sífilis no passado, seus exames treponêmicos, tanto FT-ABS como o teste rápido, sempre serão positivos. Lembrando que IgM ou IgG no FT-ABS, no caso da sífilis, não faz diferença para o diagnóstico de doença ativa. Tá? Isso é muito importante. Então, não precisa pedir IgG e IgM. Tá? É só pedir FT-ABS total. Eu não faço essa leitura no caso da sífilis de ser IgG e IgM ter alguma diferença. Não tem, tá? Então, se for positivo, ele é considerado um teste positivo. Qualquer das imunoglobulinas que der positivo. Então, nesse caso, para excluir uma nova infecção, eu preciso ter um teste não treponêmico, que é o VDRL, que provavelmente vai estar negativo ou uma intitulação muito baixa, né? Então, para eu saber se é uma nova infecção, se é uma reinfecção, eu só preciso fazer o VDRL. Eu não tenho outra maneira de saber, a não ser que ele me apresente alguma lesão, né? Mas não era o caso, era um exame de rotina admissional. Eu tô imaginando que esse paciente estava assintomático e só tem esse teste positivo. Então, se o VDRL der baixo ou negativo, eu não notifico e não trato. Então, isso é só um caso de cicatriz sorológica. E aí, eu passei também para ela um fluxograma, né? Então, esses fluxogramas também estão no PCDT, né? Como é que eu faço para fazer esse diagnóstico todo? Tanto quando eu começo com o VDRL, quanto começando com um teste rápido. Então, tem todo o passo a passo ali direitinho. Eu não vou ler isso aqui para vocês, está muito pequenininho, mas isso está bem documentado nos PCDTs. Bom, então, um pouquinho de sífilis congênita aqui, que é uma outra questão que eu acho que também tem que ficar bem claro, que a gente sabe que tem várias nuances no diagnóstico também, né? Então, acho que a primeira coisa, uma gestante que chega na maternidade e o diagnóstico da sífilis é feito na internação para o parto, ela não tem esse diagnóstico prévio, esse bebê automaticamente é notificado e tratado como sífilis congênita, tá? Porque eu estou imaginando que ela não fez o tratamento e o diagnóstico na gravidez, eu não tenho mais, eu tenho que fazer por esse bebê, mas com relação, eu não tenho mais como prevenir a sífilis congênita. Eu consigo sim, eventualmente diagnosticar uma neurosífilis, tratar, fazer o tratamento do bebê, mas ele já vai ser considerado sífilis congênita e ele precisa fazer toda aquela investigação, raio-x de ossos longos, todos os exames laboratoriais, punção licórica, ele tem que entrar nesse protocolo e tem que fazer o tratamento de acordo com o protocolo, certo? Então, diagnóstico na maternidade é igual a RN com sífilis congênita. Tá? Eu não tenho mais o que fazer de prevenção se o diagnóstico é feito na maternidade, no parto, certo? Ainda, se eu tenho lá uma gestante que fez pré-natal, foi adequadamente tratada durante o pré-natal, o que eu tenho que fazer para ter segurança de que esse bebê não tem sífilis congênita, ou que eu posso só monitorar depois? Ainda que ela tenha sido feita adequadamente e no tempo certo, eu preciso ainda ter o VDRL da mãe e do bebê no parto. A partir dessa comparação, isso é muito importante e nem sempre a gente tem isso. Isso é o que vai definir se uma mãe que fez todo o tratamento certo, no tempo certo, tudo direitinho, se esse bebê tem sífilis congênita ou se ele só vai ser monitorado, se vai ser só uma criança exposta a sífilis, que não vai precisar ser nem tratada e nem notificada. Então, eu preciso desse comparativo dos VDRLs para saber como que eu diagnostico esse bebê. Então, o diagnóstico da sífilis congênita ela é feita na maternidade, né? Tanto da mãe que foi tratada quanto da que não foi tratada. Então,
da que foi adequadamente tratada, o diagnóstico eu também vou fazer na maternidade, comparando os dois VDRLs, da mãe e do recém-nascido. Aqui, nesse caso, é importante que a gente saliente que para eu fazer essa definição de caso, se é criança exposta ou se é sífilis congênita, esse bebê não pode ter sintoma nenhum. Tá? Se eu tiver uma gestante adequadamente tratada durante o pré-natal e eu tiver algum sintoma no bebê, esse bebê já vai ser diagnosticado como sífilis congênita, tá? Então, isso só vale para bebês assintomáticos. Então, a criança exposta a sífilis, ela obrigatoriamente tem que ser um bebê sem sintomas. Se ela tiver algum sintoma, ela não é mais uma criança exposta, ela é uma criança com sífilis congênita. Tá? Então, acho que isso tem que ficar bem claro. Então, qual é a diferença, então, da sífilis congênita para a criança exposta? O VDRL, então, do bebê, ele tem que estar menor, igual ou até uma diluição maior que o da mãe, para a gente considerar que essa criança não tem sífilis congênita, tá? Então, eu faço, por exemplo, um VDRL da mãe, tá 1:8 e o VDRL do bebê tá 1:16. Tá? Nesse caso, eu posso considerar o bebê como criança exposta, porque ele tem uma diluição mais que o da mãe só. Ou o VDRL da mãe tá 1:4 e do bebê tá 1:4, tá igual, tá? Também é uma criança exposta. Se o bebê for assintomático, tá? Se o VDRL do bebê for maior que o VDRL da mãe em 2 diluições, esse bebê tem sífilis congênita, ele tem que ser investigado, entra no protocolo todo de investigação, tem que fazer o raio-x, tem que fazer a punção licórica e os exames de laboratório e ele vai ser notificado. Tá? Então, uma coisa que a gente tem visto pelos gráficos do Ministério da Saúde, principalmente nos últimos boletins, é que a gente tem muito poucos bebês com sífilis congênita que fazem o protocolo, que fazem a investigação com raio-x de ossos longos e com líquor. E isso é um problema, porque a gente sabe que mesmo em bebês tratados, eventualmente, ou com poucos sintomas, eventualmente eu posso ter essa alteração já, mesmo que o bebê seja oligosintomático, né? Ou tenha feito um tratamento mesmo que inadequado. Então, é importante fazer essa investigação, porque a gente sabe que pode pegar raio-x alterado, pode pegar líquor compatível com neurosífilis, e aí o tratamento muda. Então, quando for, então, uma criança exposta, a gente considera que, né, eu estou repetindo, mas acho que isso é importante de frisar, que o VD é não reagente ou reagente com titulação menor, igual ou até uma diluição maior que o da mãe. Tá? Então, RN 1:4, materno 1:2. Tá? Se eu tiver um RN 1:8, ele já não é mais criança exposta. Então, se essa criança, então, nasceu, está assintomática, de uma mãe adequadamente tratada, ela é considerada criança exposta. Eu não preciso notificar, mas eu vou fazer o segmento desse bebê. Eu não posso deixar esse bebê sem segmento, certo? E esse segmento, uma criança assintomática, ele pode ser feito na APS tranquilamente, tá? Mas a APS tem que saber que esse é um bebê. Então, aí entra a referência contra a referência da organização do serviço, né? A APS tem que saber que esse bebê precisa ser seguido, tem que fazer um VDRL com 1, com 3, com 6, com 12 e com 18 meses. Eu até posso encerrar se ele tiver 2 negativos, tá? E outra coisa que eu tenho que monitorar é se ele vai desenvolver algum sintoma, né? Se eventualmente começar a subir esse VDRL, essa criança vai ser notificada e investigada para sífilis congênita. Então, isso é importante. Não é comum, mas pode acontecer. Certo? Por isso que a criança exposta precisa ser acompanhada com VD.
porque a gente não pode correr o risco de ter uma doença que eventualmente não... Que existem, são raros, mas existem falhas de tratamento, e a gente acaba perdendo ou deixando uma sequela num bebê em função dessa falta de monitoramento. Bom, a criança com sífilis congênita, então, o VDRL do bebê vai ser maior que o materno em pelo menos 2 diluições, e nesse caso, ela vai ser notificada como sífilis congênita, ela vai ter que fazer a investigação laboratorial de líquor, de raio-x, fazer o tratamento preconizado, o tratamento é hospitalar, né? E também depois ser seguida, que daí pode ser tanto na PS quanto num serviço de referência, vai depender daí das comorbidades desse bebê, né? Então, oportunidades perdidas, né? Um caso de sífilis congênita, quando a gente pega aquele caso lá na maternidade, que eu estava falando para vocês, chegou um diagnóstico de maternidade, diagnóstico no momento do parto, eu não tenho mais o que fazer com relação à prevenção, né? Esse já é um caso de sífilis congênita. O que isso me indica? Que eu tive uma falha no pré-natal. Então, um caso de sífilis congênita é um indicador de deficiência da assistência pré-natal e dos programas de controle de ST. Então, eu não consegui diagnosticar nem no pré-natal, nem na APS, nem nos programas de prevenção de ST, eu não fiz esse diagnóstico de sífilis antes e acabou passando para o bebê. Então, isso é o que me indica. Agora, se eu tenho uma chegada tardia de casos de sífilis, por exemplo, num hospital de referência, uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, que é diagnosticada já com sequelas, isso é um indicador de deficiência na assistência perinatal e na puericultura. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo que não tenha feito o diagnóstico da sífilis congênita, eu preciso fazer o segmento dessa criança, né? Então, tem que chamar atenção, ainda que seja criança exposta, que ela precisa ter um segmento adequado. E o segmento nada mais é do que fazer um VDRL 1, 3, 6, 12 a 18 meses. Bom, estou quase finalizando. Então, os comitês de investigação de transmissão vertical do HIV e da sífilis, a gente tem o comitê estadual desde 2017 e a gente já tem vários nos municípios implantados. Então, é uma coisa que a gente trabalha bastante como uma maneira de traçar um panorama do que está acontecendo no território, nos municípios, principalmente naqueles que têm mais incidência de sífilis congênita, né, para a gente tentar descobrir aonde que está, onde estão os furos de assistência e de vigilância aí. Então, o que a gente notou com esses comitês, né? Os comitês, eles proporcionam que os vários locais que atendem essa gestante conversem, né? Se entendam o que eles podem fazer para melhorar tanto o fluxo de informação quanto a qualificação da assistência. Então, acho que isso é bem importante, isso a gente chama bastante atenção, como esses comitês são poderosos para conseguir fazer com que as pessoas conversem, achem soluções comuns para resolver os seus problemas, consigam fazer monitoramento das gestantes e consigam azeitar essas informações de maneira a melhorar e qualificar os serviços, né? Eu estou na coordenação do comitê estadual desde 2017, né? Então, acho que é um trabalho muito legal, assim, quem trabalha nos comitês nos municípios, acho que é um trabalho bem gratificante de fazer, apesar dos desafios, às vezes a gente fica um pouquinho desanimado de bater sempre na mesma tecla, mas acho que quando a gente consegue identificar e ver os resultados, é muito legal. E aqui eu trouxe para vocês as fichas, né? Então, essas são as fichas que se usa para vigilância, né? A sífilis em gestante. Essas fichas estão no Google, se vocês colocarem SINAM, sífilis em gestante, vocês têm acesso a essas fichas. E ela tem a definição de caso aqui, o que se considera sífilis em gestante, todas as situações.
Então, acho que vale a pena, quem nunca viu essa ficha, imprime e dá uma olhada. A mesma coisa na sífilis congênita. Tá? A gente tem todas as situações aqui de como se faz o diagnóstico. Bom, quais são os nossos desafios, então, né? Eu acho que um dos principais é qualificar a assistência, né? Tem que falar, tem que pensar, tem que suspeitar de sífilis para conseguir fazer a testagem e tem que ter o teste disponível para a gente fazer, né? Só que no momento que a gente tem o teste, faz o diagnóstico, eu preciso tratar. Então, acho que qualificar a assistência e possibilitar o tratamento, né? Atualmente, a gente, nas unidades básicas de saúde, nem sempre foi assim, né? A gente teve uma época que a gente tinha muita dificuldade com relação a estabelecer esse fluxo de tratamento, fazer com que o tratamento fosse feito na UBS no momento do diagnóstico, né? Penicilina em todas as UBSs, então hoje a gente imagina que já superamos essa parte, o tratamento tem disponível, não está faltando penicilina, como aconteceu alguns anos atrás, né? A gente tem penicilina garantida pelo Ministério, né? Tanto que a penicilina passou a ser um medicamento estratégico nos últimos anos, então o Ministério fornece a penicilina para o tratamento da gestante, e a gente não tem tido queixa de falta de penicilina, tá? Não é para faltar, tem suficiente. Um outro desafio, então, é monitorar essas gestantes. Isso depende da organização de cada serviço, mas principalmente das vigilâncias, né? As vigilâncias precisam estar muito atentas a esse monitoramento e precisam puxar esse monitoramento, né? Porque é a partir do monitoramento da gestante com sífilis que eu vou conseguir saber se ela fez a dose de penicilina, se o VDRL baixou. Então, esse monitoramento é muito importante para conseguir fazer a prevenção da doença no bebê. Qualificar e estabelecer fluxo de informações, né? Como eu falei, se eu faço todo o tratamento, eu não registro esse tratamento em prontuário, não registro na caderneta de gestante, ou a maternidade não tem como conseguir esse dado, ele pode acontecer de fazer um diagnóstico errado, né? Fazer um diagnóstico desnecessário num bebê que eventualmente não precisaria. E aí passar um bebê por toda uma investigação que ele poderia não receber e não necessitar. Né? Integração de assistência e vigilância, que é feita através dos grupos de trabalho de sífilis e dos comitês de transmissão vertical, né? São instâncias bem importantes para fazer essa integração entre assistência e vigilância. E o nosso passo que a gente está agora esse ano trabalhando, que é na certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, né? Então, a gente é um trabalho que está sendo feito com alguns municípios, a gente espera ampliar esses municípios mais para frente, que é um selo de reconhecimento da OPAS e do Ministério da Saúde de que as ações estão sendo efetivas, né? Então, esse é o nosso próximo passo, a gente conseguir qualificar de tal maneira que uma grande maioria dos municípios receba essa certificação. Ou a gente tem algumas gradações assim de certificação, selo prata, selo bronze, selo ouro, quando ainda não atinge os critérios de eliminação. E aqui são, então, as referências, elas estão todas disponíveis no site do Ministério. Agora o site do Ministério está com problema, acho que eles não estão conseguindo acessar, mas assim, se vocês eventualmente precisarem, pode entrar em contato com a gente, que a gente manda as referências para vocês, a gente tem baixadas aqui. Algumas já devem estar no site da DIV, tá? A gente está trabalhando para tentar colocar todas essas referências do Ministério também no site da DIV, tá? Para o acesso ficar mais fácil, porque eventualmente o site do Ministério está fora do ar, a gente também não consegue acessar esses PCDTs. Então, esse aqui é a eliminação, é um documento da OMS, né? Uma eliminação mundial da sífilis congênita. É um documento de 2008 e fala mais de ações estratégicas, de gestão, de organização de serviço. Né?
Esse aqui é o PCDT, que foi recentemente, o PCDT de transmissão vertical, né, de prevenção de transmissão vertical, que foi recentemente atualizado agora, ele está com informações bem atuais. Esse aqui é o Guia de Vigilância em Saúde, também ele é periodicamente atualizado. E esse é o Manual Técnico do Diagnóstico da Sífilis. Esse, se não me engano, é o mais antigo, mas ele está em processo de atualização. Se não me engano, acho que está na Conitec nesse momento, deve sair uma versão nova, mas também está disponível. E o Boletim Epidemiológico da Sífilis, o último que a gente tem é do ano passado, agora esse próximo mês, em geral, é final de outubro, deve sair o boletim de 2022. Nós temos boletins também do Estado, que a gente libera periodicamente, normalmente logo depois que sai o boletim do Ministério, a gente faz o boletim do Estado. E todo esse material está disponível para vocês. É isso, pessoal. Eu estou disponível para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tanto ao vivo aqui quanto no chat. Agradeço a presença de vocês todos. Se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, algum caso, alguma coisa, também podem mandar e-mail aqui para a gente. Será que a gente consegue colocar o e-mail aqui? Ah, tá aqui, ó. A Giovana colocou o e-mail para. Sobre neurosífilis, critério de cura. Sim, tem critério de cura, sim. Aí isso já seria uma outra aula. Porque a neurosífilis, ela vai ser, o tratamento vai ser hospitalar, né? E o critério de cura, aí a gente vai ter que entrar numa outra aula, mas aí também, se vocês quiserem material, eu posso mandar para vocês depois, especificamente sobre neurosífilis. Maria vai estar disponível para assistir depois, foi gravada, né? Sim, está sendo gravada. Amanhã eu encaminho para vocês, para que vocês possam disponibilizar, tá? Tá certo. De repente, a gente pode tentar colocar no site da Div, né? Deixar uma. A gente já tem várias outras aulas aqui para ficar disponível para consulta depois. Bianca, que outro tipo de material, assim, com relação a tratamento? Porque, assim, essas 5 referências aqui que eu coloquei, tem praticamente tudo que precisa saber sobre sífilis, né? Tanto nesse documento para gestão, esse é o de prevenção de transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites, o guia de vigilância, o manual de diagnóstico e o boletim. Aqui tu vai encontrar praticamente tudo que a gente tem.
Boa tarde. Boa tarde. Eu queria tirar ali uma dúvida, desculpa aí, liguei a câmera, não sei se me ouviram bem. Assim, ó, eu tenho dúvida em relação à titulação de gestante, tá? Eu Tá. tive alguns casos aqui em que a gestante ela permaneceu na mesma titulação durante toda a Toda gestação, gravidez. mesmo sendo tratada adequadamente. Uhum. E quando chegou ali no último trimestre, no qual foi encaminhado para o gineco, ali para referência, veio com a solicitação de um novo tratamento. Na época, eu bati na tecla, liguei lá para o Telesaúde a respeito de dúvidas sobre isso. E eu confesso que até hoje eu tenho dúvida, porque aqui, quando vão para o ginecologista, eles vêm com um novo tratamento, né? No caso, o segundo. Eu sempre já falei essa questão aí que tem até um ano para diminuir a titulação, enfim, mas aqui eu vejo que vem com o segundo tratamento. Eu queria, assim, uma orientação melhor a respeito disso, sabe? Obrigada. O que que acontece? E não é só aí que acontece, tá? A gente vê muito essa dúvida e acabar tratando, retratando. Nós fizemos uma revisão dos casos alguns anos atrás. Nós pegamos gestantes que tinham 3 tratamentos durante a gravidez, porque não baixava o título, né? O VDRL é um teste manual, né? Então, assim, não é o melhor teste, mas é o que a gente tem para segmento, né? E o que que a gente sabe? Como ele é de leitura manual, por isso que a gente sempre usa esse critério de 2 titulações. Né? Uma titulação de um mês para o outro, a gente nem considera como uma variação, tá? Então, isso é muito importante de lembrar, isso está inclusive escrito no PCDT. O VDRL de controle da gestante, esse que é feito todo mês, ele não tem o objetivo de avaliar se precisa, ele não precisa baixar, se precisa tratar ou não. Ele tem o objetivo de saber se ele não está elevando. Então, a gente pode ter um VDRL que na gestação, por uma característica da própria gravidez, ele custa mais para baixar. Tá? Então, é assim mesmo. Na gestação, o VD baixa mais devagar, tanto que às vezes a gente não tem esse critério de cura, ele não vai baixar como a gente queria até o final da gravidez, por isso a gente segue depois fazendo o controle, tá? Mas não precisa retratar se ele não estiver subindo mais que 2 títulos, certo? Por isso que a gente faz o controle mensal, né? Se ele permanecer igual, isso tá bem, tá escritinho, tá? Isso assim, se tiver alguma dúvida, a gente tem isso escrito no PCDT. Tá? Então, assim, ó, se mantiver sempre o mesmo, tu não precisa tratar novamente. Tá? O controle mensal, ele acontece justamente para a gente ver se ela não está reinfectando. Se ela for reinfectar, esse VD vai subir mais que 2 diluições. E outra coisa importante é que esse VDRL tem que ser feito no mesmo laboratório. Então, uma coisa que a gente tenta bater bastante é qualificar os laboratórios municipais que fazem a leitura do VDRL e padronizar essa leitura. Né? Porque é muito importante, isso é definidor, isso às vezes é o que vai dizer se a gente tem que tratar um bebê ou não, se tem que investigar ou não. Então, é muito importante tentar qualificar dentro das possibilidades de um exame que a gente sabe que é deficitário, né? É um exame que tem as suas limitações, mas é o que a gente tem. Então, qualificar essa rede do município que faz o controle do VDRL, para que o laboratório sabe, esse é um VDRL qualitativo, eu preciso da titulação certa, né? Fornecer para o laboratório dados clínicos, né? Para que ele saiba por que está sendo pedido esse exame. Então, qualificação do VDRL e que esse VDRL seja feito no mesmo laboratório. Tá? Então, isso é muito importante para ter um critério de segmento, porque eu sei que se eu mudo de laboratório, eu vou mudar o critério, o leitor vai ser outro, às vezes o processo não é o mesmo, então, assim, só isso já dá uma variação que pode me confundir no segmento.
Aqui tem mais se o RN sai do hospital sem os exames feitos de radiografia de ossos longos e líquor e tem critério de sífilis congênita, esse bebê tem que voltar, se ele tem critério, o ideal é que ele volte e seja investigado adequadamente, porque senão ele pode fazer uma sífilis tardia depois, tá? A gente já viu, né? Já aconteceu de ter que chamar RN de volta, saiu do hospital, não fez toda a investigação, o serviço, a vigilância chama de volta para que ele seja investigado adequadamente. Tá? Porque senão a gente pode ter uma sífilis tardia depois, mais tarde. Mais alguma questão, pessoal? Bom, novamente, então, se vocês quiserem ou qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato aqui com a gente, tá? Alguma coisa mais pontual que seja. Eu não tô achando mais nenhuma pergunta aqui, não sei se eu tô vendo direitinho, mas acho que é isso, né, Maria? Certo? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma questão para fazer? Bom, eu agradeço então a presença de vocês todos. Assim que a gente conseguir, a gente já disponibiliza a apresentação e, eventualmente, a gente vou ver com o pessoal se a gente consegue colocar no site da DIV todas essas apresentações dessa capacitação para ficar disponível para vocês. Certo? Então, muito obrigada. Eu acho que a gente tem pelo menos mais uma aula ainda, né? Na próxima semana. Ou essa minha era a última, já não sei. Tchau para vocês.